Essas alianças que estão sendo construídas agora, nesse comecinho já da corrida para o segundo turno, a gente vai conversar agora com um especialista no assunto. Na última segunda, Bolsonaro recebeu o apoio dos governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ciro Gomes, do PDT, fez um apoio tímido ali a Lula. As campanhas estão aguardando o posicionamento da terceira colocada, Simone Tebet, do MDB. Vimos agora há pouco, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, também político tradicionalíssimo no Brasil e muito acompanhado, colocando o seu voto em segundo turno para Lula. E sobre esse cenário todo que você acompanha agora, nós recebemos aqui no Live CNN o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Professor, muito obrigado pela participação conosco aqui. Quero começar te perguntando como que a gente pode entender neste momento a relevância destes apoios? Se é possível haver um equilíbrio para ambos os lados, e isso vai se construindo agora ao longo do segundo turno, ou algumas alianças podem de fato ser mais fortalecidas que outras, principalmente por aqueles que estão no poder ou que permanecem no poder? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Evandro. Bem, essa é uma questão que nós temos que analisar os 2 pontos de vista, o simbólico e político e o eleitoral. Do ponto de vista da primeira dimensão, o presidente Bolsonaro, ele arrancou muito na frente do ex-presidente Lula, porque conseguiu o apoio não só de 3 governadores, mas dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, e que dispõem, portanto, da máquina para que, eventualmente, possam colocá-la em proveito da candidatura do presidente Bolsonaro. Do ponto de vista eleitoral, nós vamos ter que avaliar se isso, de fato, vai se decantar em votos por algumas razões muito rápidas, para apresentar para ouvintes da CNN. No caso de Minas Gerais, é um estado muito diverso. Pode ser que, por exemplo, na capital e na região metropolitana de Minas, o apoio de Zema a Bolsonaro não faça efeito, dado o histórico das gestões do PT e do Calil, que recentemente era prefeito de BH e teve um desempenho muito bom no enfrentamento à pandemia. No caso do São Paulo, como o Rodrigo Garcia já não tinha um candidato a presidente, muito provavelmente os votos de Lula e de Bolsonaro já estão consolidados, e é bom lembrar que a Unitep aqui em São Paulo teve um apoio acima da média nacional, e na medida em que ela venha a declarar apoio a Lula, talvez até isso signifique um aumento, ainda que pequeno, do apoio ao ex-presidente Lula. E no caso do Rio de Janeiro, Simone e Ciro tiveram seus piores desempenhos abaixo da média. Tanto o apoio que, porventura, Cláudio Castro vai dar a Bolsonaro pode ter algum tipo de repercussão, sobretudo no interior, na Baixada Fluminense, mas não necessariamente se traduzirá em voto. Então, nós vamos ter que identificar se vai decantar esse apoio feito, digamos, nas altas cúpulas, do ponto de vista da manifestação de voto do eleitor. No caso do ex-presidente Lula, nós tivemos um apoio para lá de envergonhado de Ciro. Acho que Ciro ele foi para Paris esse ano sem sair do Brasil. Seu apoio na prática se traduz em quase nada do ponto de vista significativo, mas o apoio do seu partido, o PDT, esse sim é mais relevante, porque o PDT tem muita inserção em sindicatos e movimentos sociais que dialogam historicamente, o trabalhista, o personalismo, tem mais proximidade do PT com o partido de esquerda, que também nasceu do sindicato. E o MDB vai para essa eleição rachado, porque o MDB do Nordeste e do Norte, já desde antes de começar a campanha, defendia aliança com Lula, e o MDB do Sul e do Centro-Oeste, já desde antes também, tinha uma inclinação pró-Bolsonaro. Então, o MDB como partido não vai entrar nessa eleição identificado com o ex-presidente Lula, mas Simone Tebet sim tem um apoio importante, porque ela terminou o primeiro turno em alta. Isso pode emprestar a Lula uma credibilidade maior no sentido da olhar para o centro. É o esforço do ex-presidente Lula de buscar identificar-se com uma candidatura de maior capacidade de articulação com diversas forças políticas, para além da sua histórica vinculação com a centro-esquerda. E esses apoios que estão por vir, como o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Tasso Gereissati, chamados cabeças brancas do PSDB, têm muita relevância, porque significa para uma ampla parcela da sociedade que tinha e ainda tem uma rejeição muito grande ao PT, e sobretudo ao ex-presidente Lula, talvez algum tipo de credibilidade para emprestar apoio para o seu voto, como também o manifesto que se espera logo mais, que deve vir de vários economistas, capitaneados por Arminio Fraga, dentre outros. Então, o balanço geral
entre apoios políticos e eleitorais, nós vamos ter que verificar como ele vai se desdobrar na campanha daqui para frente. Mas, repito, na simbologia e na força política, Bolsonaro, pelo menos do ponto de vista desse aspecto, arranca na frente do ex-presidente. Era exatamente nesse ponto que eu ia tocar, Eduardo, porque o presidente Bolsonaro já se colocou ontem ali perto de lideranças, né? Aqui de São Paulo, Minas, Rio. Aí hoje também já faz um movimento com o governador reeleito do Distrito Federal. Enquanto isso, o ex-presidente Lula recebeu um apoio, se você for colocar do ponto de vista mais simbólico, do PDT. Ciro Gomes não chegou nem a citar o nome do ex-presidente Lula, mas fez apoio, seguindo a orientação do PDT. Agora sabe-se que a Simone Tebet vai anunciar esse apoio, agora basta saber de que forma. Quando um candidato, que foi candidato à presidência, faz esse apoio, tem uma capacidade de trazer mais votos para essa pessoa, para esse candidato que está no segundo turno, ou é muito difícil de mensurar isso? É muito difícil de mensurar isso, porque numa eleição polarizada como a nossa, que já mostrava desde o primeiro turno que a fixação no voto, tanto em Bolsonaro como em Lula, ela ultrapassava a casa dos 80%, nós temos uma escolha de duas candidaturas muito populares, de um presidente concorrendo com um ex-presidente. Então, para que haja alguma mudança de votos, será necessário, em primeiro lugar, no caso de Bolsonaro, reduzir a sua rejeição e aumentar a rejeição de Lula. Bolsonaro segue tendo uma rejeição que é proibitiva, acima de 50%. E ele, para conseguir reduzir essa rejeição, ele deverá não apenas criticar o ex-presidente Lula, mas também conseguir mostrar que o seu governo é capaz de entregar algo melhor para a população. Então, não adianta apenas ter esses apoios se o movimento junto ao eleitor não se modificar. E essa modificação, que pode vir ou não do comportamento do eleitor, ela, às vezes, caminha de maneira muito independente do apoio das máquinas políticas. Vamos tomar o exemplo do governador Rodrigo Garcia em São Paulo, que acabou não indo para o segundo. Ele tinha a máquina do governo do estado, mais de 500 prefeitos apoiando, diversas obras acontecendo no interior do estado, isso não foi suficiente para que o eleitor o apoiasse. Então, nós vamos ter que verificar se, de fato, esse apoio político ele vai conseguir mudar o comportamento eleitoral dos eleitores. Essa variável não está dada. Ela dependerá muito do comportamento dos candidatos, dependerá muito do que vai ser apresentado em termos de construção da imagem do candidato e de desconstrução da imagem do oponente, para a gente verificar se essas movimentações de voto poderão significar uma redução eventual do apoio a Lula, que é o que espera Bolsonaro, ou seja, que ele não chegue aos 48%, 49%, 50%, que é óbvio, e também de Lula no sentido de seguir batendo na tecla do pior governo, que foi Bolsonaro, da economia, da pandemia, para que isso mantenha a rejeição de Bolsonaro em níveis muito elevados. Como essas conexões entre o apoio dado por lideranças partidárias ou governadores do caso e a conexão do comportamento lá, digamos, no chão da fábrica, no terreno do dia a dia na sociedade, na maneira como ele se comporta, não é uma conexão automática. Então, não necessariamente isso significará mais votos para Bolsonaro, nesse caso, que é a sua expectativa, e talvez nem mesmo para Lula. Professor, eu fiquei com uma curiosidade, né? Nós mencionamos ali o apoio de Fernando Henrique Cardoso e também de José Serra, políticos muito tradicionais aqui no Brasil. Mas esses apoios, eles atingem o eleitorado mais jovem, que é esse também que foi muito buscado pelas campanhas eleitorais agora ao longo do primeiro turno, porque são pessoas que, na prática, não chegaram a participar muito desses governos ou não acompanharam muito a evolução desses governos. Eles de fato conseguem atingir essa quantidade, esses milhões de jovens aqui no país? Veja, o apoio de Fernando Henrique Cardoso, de políticos experientes, dificilmente serão motivadores do comportamento do eleitor mais jovem. Esse talvez está na faixa de 16 anos, ainda vota facultativo, talvez não pode. O eleitorado que vai até 24 anos, basicamente esse extrato que os institutos de pesquisa consideram como
esse eleitor jovem. Dificilmente chegará neste eleitor. Mas por que o apoio de personalidades como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati e outros são relevantes? Primeiro, porque resgatam a memória de um debate que está no fundo dessa eleição. Um debate entre duas propostas políticas, uma que claramente manifestou ao longo do seu mandato ter uma conduta antidemocrática, contrária às instituições como o Supremo Tribunal Federal, muito avessa à mídia, dentre outros aspectos para a gente não cansar muito aqui por vir, e uma candidatura como a de Lula, que certamente tem muitos problemas, tem uma herança negativa a carregar pela condução da economia no governo Dilma, tem todas as manchas da corrupção, mas não é uma candidatura antidemocrática. Então, o apoio brindado por essas lideranças políticas experientes na política nacional, que viveram o período da ditadura militar, resgata a credibilidade do apoio dado a um candidato que, apesar das divergências políticas, joga dentro do campo democrático, joga dentro da manutenção da democracia. Esse apoio é importante, sobretudo para setores médios, que ainda têm muito medo do PT. Esse tipo de apoio é muito importante para pessoas mais idosas, que também são, em geral, mais conservadoras. Então, esse tipo de apoio conversa com o mercado. É muito provável que vários empresários que estiveram no Moniteb vão declarar voto a Lula ou vão votar em Lula, porque sabem que o risco fiscal do governo Bolsonaro ele é muito maior. Então, esse tipo de apoio conversa mais com esse segmento e menos com o segmento jovem. Tá certo, a gente conversou com o Eduardo Green, que é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigada, uma ótima tarde e até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Evan. Até a próxima, professor. Obrigado.